Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Finanças, episódio número 03. Sejam bem-vindos. Semana passada era para ter acontecido esse episódio, infelizmente tivemos um problema técnico e, por muita gentileza do nosso convidado, o economista Igor Lucena, conseguimos reagendar para hoje. E eu tenho minhas suspeitas, ainda não tenho certeza, mas que houve uma conspiração russa para derrubar o episódio da semana passada, né? Que também tentaram hoje, né? Furaram o seu pneu, né? Cheguei com o pneu furado, mas cheguei aqui. Então, assim, a gente tem que ficar atento aos pequenos sinais, né, pessoal? Então, mas graças a Deus aqui deu tudo certo, nosso convidado chegou, a nossa transmissão está ok e eu preciso, para vocês que estão chegando agora, já se inscrevam no canal e façam a interação aí no chat, já deixa o foguinho para gerar o engajamento no YouTube e já dá o ok aí, se está tudo bem, som, imagem, tudo ok, deixa a mensagem aí no chat para a gente acompanhando aqui, tá? E aí, ao meu lado, a minha co-host Juliana Miranda, seja muito bem-vinda, Ju, a mais um episódio. Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença de vocês, né? E pedir desculpa pela segunda-feira passada, mas foi por problemas técnicos. E estamos aqui. Bom que vai ter mais novidades pra gente falar. Espionagem, né? Espionagem, a gente ainda não sabe. Comigo ainda não aconteceu, então foi com vocês. Ainda não sabe, mas vamos lá. E também, pessoal, aqui lembrando que a gente está falando para um público que pode estar escutando no Spotify, né, em outros momentos, então nem sempre aí eles vão estar nos assistindo, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem tiver Qualquer horário. a qualquer horário do dia aí assistindo ou ouvindo esse podcast, então sejam muito bem-vindos e já se inscrevam também no Dei Valor Finanças, no nosso canal, que é a segunda temporada, a gente já vai transmitir por lá. Então, por favor, já se inscrevam lá para a gente gerar aí um número de inscritos bacana para a segunda temporada e para lá. E também já sigam a gente no Instagram, Dei Valor Finanças, e no Dei Valor Podcast, para vocês acompanharem a agenda, tá? As postagens, reels e tudo mais. O Spotify é do Dei Valor Podcast, então vai ser postado no Dei Valor Podcast, no Spotify. Tá bom? E já agradecer aqui, lembrando que o Dei Valor Finanças é uma realização do Dei Valor Produções e com correalização aqui da Aquavera Investimentos e BTG Pactual. Né? E os nossos apoiadores aqui, a Inove Comunicação e a EMAIS Assessoria em Eventos. E agradecer aqui o time aqui que faz parte aqui, o Valclides, a Tice, o Juan, o Yuri, o Daniel e o Leonardo aqui que nos ajudam aqui a colocar os episódios do Dei Valor Finanças no ar, tá bom? E sem mais delongas, né, já apresentando e desejando boas-vindas novamente ao nosso convidado, Igor, seja muito bem-vindo, amigo, aqui novamente, e mil desculpas pela semana passada. Nada, eu que agradeço e acho que foi até interessante porque aconteceu tanta coisa Da semana da semana pra cá, acho que fica até são informações e coisas que são Tornar o papo mais interessante. Com certeza. Com certeza. Infelizmente a gente não conseguiu aí se esquivar da KGB na semana passada, né? Mas agora tá dando certo. Hoje vai. Né? E assim, lembrando também, como a gente começou a falar na semana passada, esse podcast ele vai ser transmitido aqui ao longo do episódio, será falado em 7 idiomas, né? Então vocês, por favor, se preparem aí com o Aurélio aí, o Google Idiomas, né, no lado. Então, assim, nosso... Aurélio é para quem tem medo. Tá rivalidade. Acabei de entregar. Bem, né, o nosso convidado, né, falar um pouco aqui do nosso convidado, é um convidado poliglota, né? Então, assim, a primeira pessoa que eu conheço pessoalmente que fala 7 idiomas, né? Então, português, inglês, italiano, alemão, japonês, francês e espanhol. Então, ao longo do episódio vão ter perguntas nesses outros idiomas aí. E também a formação dele, né? Falar um pouco aí da tua formação, Igor, aí, só para o pessoal que está assistindo, que não te conhece, né? Claro. Eu sou economista pela Universidade Federal do Ceará. O mestrado também foi pela Universidade Federal do Ceará, no CAEM. Sou pós-graduado em finanças voltadas para empresas, análise de empresas e valuation pela Sampo Escola de Negócios.
Meu doutorado é em Relações Internacionais Aplicadas à Geoeconomia pela Universidade de Lisboa. Então, tem uma bagagem aí considerável do ponto de números e análises. E além de toda essa formação, é empresário também, né? Então, atuante, a área que tu faz é comercial, relações institucionais, né? Relações institucionais, investimentos, né? Assim, o pessoal pergunta qual é a minha profissão, eu digo que eu tenho várias, né? Porque eu posso estar de manhã eu estou fazendo análise de projetos, de tarde eu estou fazendo M&A, tenho também a parte de produção e eventos com outros sócios. Quando não estou, recebo ligações 6 horas da manhã para fazer uma análise sobre a situação econômica do Sri Lanka. Então, que nem hoje de manhã. Nem hoje. Então, eu acho que eu faço o papel de economista completo, que vai do mercado financeiro ao projeto de desenvolvimento. Eu tenho parcerias com, por exemplo, o Instituto Brasil-África, a própria Organização das Nações Unidas, então eu faço projetos de pesquisa relacionados ao desenvolvimento econômico, como eu também atuo no mercado financeiro, com fusões e aquisições, análise de projetos, e faço comentários sobre a situação econômica, e hoje em dia nem tanto política, mas muito mais geopolítica, né? Como são os efeitos econômicos da política na economia e da economia na política. Eu acho que esses são os pontos principais que o mundo vai começa a perceber, né, mais rapidamente, desde 22 de fevereiro, quando a gente teve a guerra na Ucrânia. Sim. E que foi fundamentalmente uma mudança básica na relação das nações, né? Porque quando a gente analisa economia, a gente fala sempre em macroeconomia, né, que são as grandes contas nacionais, que uma nação trabalha com a outra, e a gente fala de microeconomia, que são as empresas, né, o relacionamento das pessoas com negócios. No mundo dos países é a mesma coisa. E do fim da Segunda Guerra, 45, até 2022, a gente viveu aí 70 anos onde a ideia liberal, né, existia no mundo, mas não só do ponto de vista econômico, né, não só do ponto de vista de globalização, de diminuição de barreiras, de trade, mas e financiarização da economia, mas uma visão de que as nações procuravam como objetivo principal o desenvolvimento econômico, o progresso, a redução da pobreza. E deu certo, né? Se você pegar da China aos Estados Unidos, do Brasil à Europa, o nível de extrema pobreza diminuiu drasticamente no mundo inteiro. Sim. Tivemos conflitos? Tivemos grandes conflitos. Afeganistão, Bósnia, Kosovo, o próprio Vietnã. Mas, de uma maneira geral, o mundo ficou mais em paz. De fevereiro de 22 para hoje, o mundo mudou a configuração, né? E a configuração do mundo é as nações colocam em primeiro lugar a sua segurança. Então, o que a gente está assistindo na Europa, né? Inflação, custos altos. Por quê? Porque se tomou uma decisão política de que é preferível pagar mais caro por serviços e energia a aceitar uma invasão na Ucrânia, que pode se tornar uma invasão na Romênia, na Polônia, na Lituânia, e isso causar um efeito não só econômico, mas social extremamente degradante, algo que a gente viu no século XIX. Então hoje a gente vive num mundo onde a segurança energética, a segurança política, a segurança tecnológica, a segurança principalmente militar e territorial está à frente da economia. E a gente nunca viveu um movimento como esse. Nenhum de nós vivos, né? Até então, algumas pessoas já com próximos 100 anos viram, mas provavelmente eram muito pequenos. Então a gente está com um mundo Acho que diferente. No início da Guerra Fria, né? Não, a Guerra Fria ainda existia um movimento. Eu acho que o que a gente assiste hoje só existiu antes de 45. Exatamente como a gente está vivendo hoje. Isso mostra um pouco do mundo cíclico, né? Que era a Alemanha invadindo, né? A Alemanha invadindo, fazendo expansionismo. Tipo coincidência como hoje. Império né? Austro-Húngaro. Era outra realidade planetária, né? E levando para esse tema, já assim que a gente começou aí, que é o tema mais falado nos últimos meses, né? O que é que você acha que foi o motivo realmente oficial, né, de início dessa guerra? Só lembrando aqui aos nossos ouvintes e telespectadores aí que o nosso convidado de hoje é comentarista, né, de economia internacional, relações internacionais, de diversos veículos nacionais como Record,
Globo News, CNN, Jovem Pan, Record, CNN. Jovem Pan, Então, basicamente todos aqui no Brasil. então- falei com o Bloomberg essa semana, então. olha aí. Então, e E todos. dei valor agora. E Agora o Dei que eu dei Valor, valor. que é muito mais importante que todos esses outros, né? Muito mais importante, né? Então, continue, pode ir. É interessante porque se fosse na semana passada eu falaria uma coisa, mas hoje eu vou falar outra, que é complementar. Mas eu gosto da dica de filme também. Tem um seriado chamado The Undeclared War, A Guerra Não Declarada. Eu acho que está no Paramount, não sei exatamente qual foi o que eu vi. Mas ele mostra 2024, e ele mostra uma tentativa de invasão ao Reino Unido pela Rússia. E ele vai para dentro do governo russo e ele explica as práticas russas. E é verdade, o seriado é realmente baseado na análise russa. E tem um canal de TV, ele Quanto cria... foi isso? Hã? Qual foi a década? Não, ele passa 2024, 2 anos à frente. Sim, certo. E é interessante porque ele tem um canal de TV russo que está no Reino Unido e lá eles fazem matérias que são falsas, né? Sim. Mas não são matérias fake, por assim dizer. Eles vão cobrir uma manifestação, uma briga de rua. E quando eles chegam lá, a briga não começou ainda. Minutos depois que a equipe chega, a briga começa. Só que não são atores. E aí a jornalista não entende. E quando ela vai para a editora diz assim, não, a gente criou essas páginas fakes, existe uma briga de gueto ali há não sei quantos anos naquela região, então a gente marcou um grupo radical, uma manifestação, e as pessoas acreditaram, e outro a gente fez uma outra página fake, e as pessoas de outro grupo radical também acreditaram com o mesmo movimento na mesma hora. Então a gente, No mesmo local. a gente manipulou as massas para ver o conflito. E é isso que a Rússia faz, ela manipula a informação, né? E o objetivo, quando você voltando à sua pergunta, é o presidente Vladimir Putin tem uma visão de que a ordem internacional que existe hoje, a Rússia está de fora e ela está totalmente alheia à capacidade de se desenvolver. É como se ela fosse um país de segunda categoria. Por quê? Porque quando a gente teve a queda da União Soviética, principalmente de 89 a 91, a Rússia se dividiu, a União Soviética se dividiu e a Rússia não conseguiu retomar o seu status de potência internacional. A China ocupou esse espaço com tecnologia, com desenvolvimento de empresas. Hoje, você não tem grandes empresas russas. Quais são as grandes empresas? As grandes empresas russas são as produtoras de gás e petróleo, que isso é inerente a uma questão geológica, né? A mais conhecida era o Chelsea. Mas considero o Chelsea, é o Gazprom hoje. Mas o ponto de vista o objetivo dele é subverter a ordem internacional e criar uma nova ordem internacional onde a Rússia seja capaz de fazer o shaping, ou seja, moldar como a realidade vai se vestir, como os players internacionais, empresas, pessoas, órgãos internacionais vão admitir. E para isso, ele precisa fazer demonstrações de força. E uma dessas demonstrações de força é nitidamente a invasão da Ucrânia. Naquele momento, o seu grande erro foi, eles achavam que dominariam a Ucrânia rapidamente, que o Ocidente seria dividido e que a OTAN não teria capacidade de resposta. Aconteceu justamente o contrário. Então, os players internacionais se juntaram contra a Rússia e a OTAN ficou mais valorizada do ponto de vista militar. Mas, de fato, é uma estratégia geopolítica de tentar um novo posicionamento. A China faz a mesma coisa, mas a China faz com informação e faz com suas empresas. Em vez dela usar força bruta, ou hard power, ela usa o soft power, ela chega e compra. Igual, não só a questão do poderio militar, mas também a questão das sanções, né? Que vários se juntaram, né? E colocaram sanções na Rússia. Essas sanções, você acha que já surtiram efeito, estão surtindo efeitos? Elas têm efeitos e efeitos. Do ponto de vista financeiro, existe um nível de inflação, existem desabastecimentos na Rússia, e esses efeitos econômicos voltados para a economia real, eles vão começar a ser sentidos a partir do segundo semestre para a população. Agora, muita gente pergunta por que o rublo valorizou. O rublo valorizou porque, a partir do momento que a Rússia não recebe mais dólares, ela obriga as pessoas a comprarem petróleo em rublos. E o que está acontecendo hoje é que a Rússia está vendendo petróleo para a Índia e a Índia está vendendo para o resto do mundo com um spread e ganhando dinheiro em cima disso. Então, hoje não há uma pressão total em cima da Rússia do mercado de petróleo. Agora,
o fato dela não conseguir mais peças sobressalentes de aviões, ela não consegue mais microchips, ela não consegue mais uma quantidade enorme de equipamentos que vem do Ocidente e que vai começar a desmantelar a economia russa a partir da cadeia produtiva. E isso vai ser trágico para a economia. Vai começar a cair avião. Vai começar a cair avião, não vai ter peça. Falta de manutenção. Exatamente. Então todos esses problemas vão ser muito mais complexos. Então eles conseguiram de alguma maneira fazer um bypass de óleo e gás. Porém, isso vai se aprofundando. Vocês não conseguem manter isso durante Não é sustentável, né? Então, no curto prazo pode ser uma estratégia que funcione, mas no longo prazo... Exatamente. A Índia pode amanhã ser pressionada a não fazer mais isso. Sim. A Índia pode ter amanhã um interesse com os Estados Unidos e com a Europa e dizer, olha, a gente só vai atender os seus pleitos se você parar de comprar petróleo russo. E sofrer as sanções. E provavelmente vai acontecer. Provavelmente vai acontecer. Agora me diz uma coisa, falando aqui... Várias observações. Você falou uma na semana passada, né, que a gente teve a interrupção, mas eu me lembro que você falou sobre o planejamento, né? Que ele está planejando essa invasão há muito tempo. Sim, né? Então, começou com a Crimeia, aqui dali já devia estar antes, né? E talvez já venha até da própria saída da Ucrânia do grupo de elite mundial do poderio nuclear, né? Talvez ali já seja, digamos ali, o pontapé inicial para acender essa ideia dentro da Rússia, né? Não tem mais bomba nuclear, as bombas agora são nossas, né? Entregou para a gente, não sei quantas ogivas eles tinham, mas independente disso. E aí começou um planejamento que vem a questão do ouro, vem a questão econômica, porque com certeza eles sabiam que estavam se metendo numa briga gigantesca, né? E aí você falou sobre a observação que ele foi inteligente o suficiente para esperar a Angela Merkel sair da Alemanha, né? Assumir um morto-vivo nos Estados Unidos, né? Um presidente zero à esquerda, né? Que é uma coisa incrível, porque uma das coisas que eu pesquisei, meu dever de casa da semana passada para hoje, foi essa parte militar. Os Estados Unidos têm 7 frotas, né, se eu não me engano, são 7 frotas, cada frota são 20 mil homens, né, que estão espalhados aí pelos oceanos, né, você tem a frota no Oceano Índico, tem a frota no Mar Mediterrâneo, tem a frota, né, ali na costa do Japão. Isso, Marinha. Marinha, frota da Marinha. E cada frota dessa... uma porrada de equipamento, cada frota tem um porta-aviões, tem destroyer, tem uma série de navios, né, poderio militar, que só uma frota dessa eu acho que já é suficiente para ganhar da Rússia. Então tu imagina 7 frotas dessa, mais as bases militares, que os Estados Unidos têm, que é outra coisa que eu pesquisei, são 600, 700 bases militares espalhadas pelo mundo, né? E os Estados Unidos têm 11 porta-aviões. Sabe quem é que tem mais porta-aviões depois dos Estados Unidos? A Itália, com 2. Com 2. Depois a China. Não, os Estados Unidos... China e Rússia só tem 1. Exato. Então, assim, todos os outros países que têm porta-aviões somados dá o que os Estados Unidos têm. Exatamente. Entendeu? Então, assim, fica uma coisa, e até foi a informação que eu dei na semana passada, foi o seguinte, só de aviões da Força Aérea Americana já tem quase o dobro que a Rússia tem de aeronaves, né? Então, assim, são 5 mil aeronaves da Força Aérea Americana contra 2.500, 800 da Rússia e 2.500, sei lá, da China, né? Até se presume-se que pior cenário da guerra, se realmente começar uma guerra, que China e Rússia ficariam juntas, né? Ficariam juntas. Mas não dá nem para começar, cara, se os Estados Unidos apertar o botão lá, né? É complicado dizer isso, mas é importante a gente entender que os Estados Unidos ele tem a maestria de 5 forças, porque por isso ele é uma superpotência, né? Uhum. Ele consegue ter a maestria de comando do poder militar, você acabou de dizer agora, do poder econômico, né? Que são as empresas, as grandes empresas americanas. Poder financeiro, que é o dólar, que ele tem a moeda forte e o monopólio da emissão da moeda forte. Ele tem o poder diplomático, ou seja, a capacidade dele de arregimentar aliados ao redor do planeta é muito grande, influenciar suas decisões. E ele tem um poder cultural, né? O estandarte, a visão de liberdade ocidental
e de direitos individuais é a maior bandeira levantada pelos Estados Unidos. Hoje, a União Europeia faz também esse levante, mas os Estados Unidos majoritariamente é o grande player. Então, quando você tem esses 5 poderes juntos, você transforma a capacidade do país de moldar o planeta aos seus interesses. E o que ameaça é que a China comece a ter uma capacidade tão grande quanto essa. Ele começa a moldar os interesses, né? Quando você faz uma análise de reservas internacionais, a China, o Brasil tem 370 bilhões de dólares. Aí você vem o Japão tem 1 trilhão e 400 bilhões. A China tem 3 trilhões e 350 bilhões de dólares. Então você pega os países africanos, sudeste asiático, há uma quantidade de nível de investimento que dá à China a capacidade de influência por isso, e os Estados Unidos se sentem ameaçados. Sim. Os Estados Unidos saiu da América Latina, a América Latina deixou de ser uma grande zona de influência americana e hoje é uma zona de disputa, porque os investimentos chineses são absurdos, são abissais na América Latina, porque eles têm isso. Na África, né? E principalmente no Brasil, porque nós temos uma característica especial que são colônias chinesas, colônias japonesas. Então, a grande quantidade de chineses no Brasil, para eles é uma facilidade de fazer negócio também, né? Hoje o chinês gosta de vir para o Brasil, ele vai ter família, vai ter os Chinatowns deles, né? Então, o chinês é quase igual ao cearense. Né? Então, dentro desse conceito, o mundo está mudando. O mundo não é mais um mundo entre União Soviética e Estados Unidos. Hoje o mundo é Estados Unidos e seus aliados de um lado, União Europeia e seus aliados no meio termo ali, e do outro lado você tem China e Rússia e seus aliados. Então é um mundo dividido entre 3 grandes polos de influência, cada um com seus interesses que são divergentes e convergentes, tal qual o Brasil. Por isso que eu sempre falo, independente de esquerda ou de direita, que não estou falando de posicionamento político, mas de posicionamento de interesse, o Brasil tem que defender os seus interesses econômicos. Sim. Né? Quando a gente teve aquela disputa sobre Huawei ou Ericsson do ponto de vista de 5G, eu disse, olha, a gente quer o 5G para fazer uma bomba atômica ou para levar educação para as aldeias indígenas no interior do Amazonas, que o pessoal não chega à internet de nada lá, né? Ou a gente levar caixa eletrônico para 40 e tantas cidades hoje no interior do Ceará que não tem mais banco. Que é surreal você dizer isso, não tem uma agência bancária. É de tanto ser assaltado. Exato. Então, dentro desse contexto, a gente tem que entender quais são os nossos interesses com cada um dos players. Eu abro abertamente. Qual é o nosso interesse com os Estados Unidos? Desenvolvimento de tecnologias, principalmente na área militar. Base de Alcântara pode ser um desenvolvimento conjunto de tecnologias formidável. O nosso interesse com a União Europeia, o acordo Mercosul-União Europeia, porque a gente vai poder exportar até o dobro do que a gente exporta para os europeus, e a gente vai poder importar máquinas e equipamentos mais baratos para que nossa produção, né, o nosso parque fabril seja mais avançado, carros, peças, tudo isso vai cair de preço, vai diminuir taxas. E nosso interesse com os chineses são os nossos maiores parceiros comerciais. Então, dentro desse contexto, a gente não pode chegar e tomar um lado por A ou por B. Sim. A gente tem que entender o que é mais importante para os 200 milhões de brasileiros, os quais os nossos representam. Ou seja, o que você está falando, o posicionamento que o governo federal teve foi coerente. Sim, eu acho que foi coerente. Foi coerente. Ele ficou meio que, digamos aqui, num popular em cima do muro. Você condena, de fato, as atrocidades da Rússia, a invasão. Você procura chegar a um acordo relacionado, mas você entrar unilateralmente dentro do bloco de sanções, por quê? Né? A Índia não entrou, a Índia tem os interesses dela. A África do Sul também não entrou. A China também não entrou. Então, quando a gente pega os BRICS, que tem interesses em todos os lados, cada um viu, olha o nosso ponto de vista, o que a gente está passando. É muito bonito a gente falar sobre as sanções, mas a gente não tem fábrica de dólar, a gente não tem fábrica de euro. Sim. A gente não vai pegar, imprimir dinheiro com o nível inflacionário está subindo mais ainda abaixo e conseguir segurar todas as nossas empresas. Então a gente tem uma realidade socioeconômica diferente da Europa e dos Estados Unidos. Sim. Para a gente ter força de tomar partido de algum lado. Exatamente, né? Sofrer retaliações. Essa até, a gente está falando aqui, uma das coisas que você falou, que
a guerra veio também uma inflação generalizada no mundo todo, né? Um dos motivos. E o que isso você acha que está afetando aqui no nosso país, né? Do ponto de vista, a gente está com uma inflação alta, começando a arrefecer agora, depois de várias altas de juros, né? Mas a gente que é economista sabe que alta de juros, ela vem para realmente blindar ali um aumento de inflação, mas a gente não está passando uma inflação que é só de demanda, né? Que não é uma inflação de demanda. Então a gente sabe que só aumentar juros não vai adiantar, né? Não vai adiantar, Juliana. A inflação de demanda existe, isso é um fato. A gente está vendo agora passagens aéreas, né? Sim. As passagens aéreas não estão caras só pelo aumento do barril do petróleo. Sim, mas Estão as caras pessoas porque você também... tem muito mais pessoas no planeta inteiro querendo viajar E a oferta baixa, né? Mas por que a oferta está baixa? Porque você não demitiu metade da frota aeronáutica e recontrata todo mundo do dia para a noite. Isso. Não é fácil isso. Uhum. Você não fecha rotas com aeroportos, com empresas, com sistemas e do dia para a noite volta. Então há um tempo. Só que as pessoas já estão com suas passagens todas bucadas. E as empresas aéreas também vão ter que honrar passagens do passado, porque tem essas leis. Uhum. Então existe um problema de inflação de demanda, mas fundamentalmente existe os fatores externos. Os fatores externos são barril que estava acima de $100, diminuiu agora, fundamental. A gente tem outros pontos que são a concorrência internacional, né? A desvalorização da nossa moeda. Por quê? Porque cada dia que passa o Fed vai aumentar a taxa de juros americana, então se você... Eu estava mesmo analisando ontem papers americanos pagando 5, 6, 7, 8% em dólares. Então, para que eu vou botar o dinheiro no Brasil para uma atividade bem complicada se eu posso botar nos Estados Unidos? Então, desvaloriza a nossa moeda e mais inflação dentro do Brasil. Produtos ficam caros. Só para um adendo para quem não sabe, né? Os Estados Unidos divulgou agora, recente, a sua inflação. Né? 9,1. 9,1, uma das maiores. Brasil não né? chegando lá, né? Inflação brasileira chegando lá. Se a gente quisesse parecer em alguma coisa com os Estados Unidos... Eles estão copiando a gente. Mas acho legal, Juliana, que apesar disso, eu não quero colocar hoje só negatividade. Sim. Os pontos mostram que a economia brasileira, o setor de serviços, subiu 0,9%. Sim. Há um crescimento de 1,5% até 2% esse ano, porque historicamente o Brasil cresce na inflação, é meio surreal isso. Mas a gente sabe crescer com inflação. O índice de desemprego que estava em 14% está em 9% e provavelmente vai baixar para 8%. Foram anos de treinamento, né? Anos de treinamento. Então, apesar de todos os problemas, a gente está exportando mais, principalmente porque as commodities brasileiras se valorizaram por causa da crise. E o dólar alto, né? O dólar alto. Então, quando a gente faz uma análise do arcabouço, quando a gente começou esse ano, a tendência era crescimento zero ou recessão. E não, a gente vai crescer 2%, está diminuindo o desemprego. Agora, a desigualdade está maior, as pessoas que estão voltando para o mercado de trabalho estão com salários menores do que estavam no passado, então existe o abismo de desigualdade está maior, mas isso não é só aqui, é no planeta inteiro. O índice de abismo entre pobres e ricos aumentou. E um outro ponto fundamental, e aí eu quero jogar isso, a gente está tendo também um mundo de realidade para as fintechs e para as empresas que são novas no mercado, né? Essas neobanks, todas essas grandes empresas. Por quê? Porque não dá mais para crescer só com base de clientes. Tem que ter lucro. Por quê? Porque no passado, o mundo que a inflação era 0 e que o Banco Central Americano pagava 1 e aqui o nosso pagava 2, você chegava com uma nova ideia de uma empresa revolucionária, tal. Aí você ia ganhar, porque eu vou ganhar quanto? 10%. Beleza. 10% no mundo que tá inflação 0, eu tô pagando 10% real. Agora não, agora tu chega no banco Central Americano, vai ter título pagando 5 em dólar, 5 em dólar vai dar 15, 16 em real. Então ninguém vai mais botar. Vai ficar muito difícil você regirar a roda das novas empresas, das startups, se não tiver lucro. Os investidores agora querem que o retorno volte. E não é só o novo. Os grandes fundos de investimento também querem esse retorno agora. Então, o mundo da inflação alta, juro alto, trouxe uma realidade que a grande maioria dos business plans das startups não previram. Que é o retorno real. O retorno real, é o EBITDA. Isso. É o earnings before interest e juros, amortização, tudo. Então a realidade se impõe.
E a realidade se impõe analisando cenários macroeconômicos. Isso é a falta de economistas dentro dos business plans. Porque o mundo nunca vai ser esse mar simples que a gente viu nos últimos anos. Essas ondas sempre existem. Por isso que o Brasil é interessante, porque o Brasil está no cenário bom, está no cenário ruim, dá um jeito de crescer de alguma maneira. Pode não ser muito, mas cresce. A gente até coloquei aqui essa informação que a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduziu recentemente, né? Essa projeção do PIB do Brasil passou de 1,4 para 0,6 em 2022 e 2023 ela tem a previsão de 2,1 para 1,2. Porém, a gente está vendo que, como você falou... Tem casas dando 2% já. Isso. Já tem casas dando 2% de crescimento. Porque Então, o Brasil consegue, surpreendentemente, crescer, né, em cima de mesmo tendo uma inflação elevada. É engraçado isso, porque, por outro lado, desaba, né, o varejo brasileiro, mas faz com que as pessoas repensem a maneira de negócio. E é interessante que são nesses momentos de crise que, de uma certa maneira, a conjuntura política fazem reformas. Sim. Então aperta um pouco lá em Brasília e o pessoal começa a fazer algumas reformas que são positivas para dentro do Brasil, tipo privatização da Eletrobras. Saiu na crise porque tinha que sair, senão não saía mais. Então algumas modificações efetivas acontecem. Então eu digo assim, né, por mais complexo que seja o Brasil, tem muitos efeitos positivos. Então assim, a gente nunca teve exportando tanto, o balanço comercial tá grande, superávit primário, a gente estava com previsão de ter superávites nas contas do governo em 2029. Tá tendo agora. E o pessoal público que não sabe, vamos dizer o que é o superávit primário, que é uma das coisas que eu sempre falo, até nas aulas que eu dou, eu disse, gente, superávit, a gente agora vai assistir o jornal, vai entender o que é um superávit primário. O superávit primário é quando você tem as contas do governo e as despesas, né, da máquina pública, e quando as contas de receita são superiores às despesas. Não, isso sem os juros ainda, né? Sem pagamento de juros. Sem pagamento de juros. Então, o governo gasta menos do que arrecada. Aquilo que a gente tem que fazer em casa. O que acontece? Historicamente, quando o governo tem o déficit primário, a nossa razão dívida PIB vai aumentando. Ou seja, a gente torna mais incapaz de rolar a nossa dívida. E isso ia acontecer em 2029, essa virada de chave. Só que isso aconteceu agora. Obviamente, muita gente vai dizer, mas é o imposto inflacionário. Mas é isso. Ok, a gente vai ver em 2023. Mas agora estão aparecendo indicadores econômicos positivos. Isso é que é legal. E já tendo, acho que em parte tendo esse indicador positivo, foi que veio aí também a PEC, né? Para justamente diminuir um pouco o imposto aí do petróleo, ICMS. né? Do ICMS, porque que muita gente, até coloquei essa pergunta aqui, né? Por que tem a queda do dólar, tem essa isenção de imposto, essa redução, e por que o preço da bomba não baixa drasticamente, né? Nas nossas bombas. E aproveitando a deixa da Juliana, e o que você falou sobre a privatização, será que privatizando a Petrobras vai realmente mudar nesse sentido? E aí eu vou fazer uma observação do que eu ouvi do ministro Paulo Guedes no começo do governo Bolsonaro, certo? Perfeito. Que ele falou sobre a privatização dos bancos estatais, né? Ele falou o seguinte, não adianta privatizar Banco do Brasil, né? Que digamos mudar que seria... para ir para a mão do Bradesco ou do Santander ou do Itaú, entendeu? Por quê? Porque o que ele quis dizer é o seguinte, o setor está muito concentrado, não adianta eu pegar e concentrar mais, né? E aí essa questão é a mesma coisa da Petrobras. O setor de banco, eu até nem falo mais, porque as fintech vieram aí para mexer, dar uma rasteira nesses bancos grandes, que eu achei ótimo, excelente, que levem rasteira mesmo, porque a tanto de taxa que eles cobravam na gente era um absurdo, né? Tá aqui um ex-gerente de banco aqui falando isso e um ex-bancário também falando, então mas será que essa privatização da Petrobras vai mudar? Vamos lá, são 3 coisas, ICMS, banco, né? Mas eu vou tentar ser pontual nas 3. Primeiro, ICMS. Ponto e contraponto, né? Eu vejo muitos secretários reclamando, a diminuição do ICMS vai diminuir o combate à pobreza, vai tirar dinheiro dos pobres. Ponto político. A população não enxerga imposto que o Estado é não, a população não enxerga que o Estado é eficiente. Por quê? Porque a gente chega no posto de saúde, está péssimo o atendimento, porque o hospital está péssimo, porque a segurança pública está péssima. Então, quando você vê que todos esses pontos, segurança pública, saúde, educação péssima,
o discurso do governo de que vai tirar do pobre, vai dizer, mas já tá péssimo. Já tá péssimo. Não cola. Isso, é E do ponto político. de discurso político. E do ponto de vista prático, quando você pega o incremento do ICMS dos últimos 10 anos e pega indicadores de pobreza, disparou a arrecadação e a pobreza continuou. Sim. Então, o aumento da arrecadação não significou diminuição de pobreza. Então, significa ou o Estado gasta mal ou não sabe gastar. Então, esse é um ponto econômico básico. Agora, um outro ponto fundamental. Renda disponível. Você tem menos impostos, você tem mais renda disponível. Se você tem mais renda disponível, você compra mais produtos ou compra mais do mesmo produto. Isso estimula empresas a contratarem mais, estimula indústrias a produzirem mais e aumenta poupança e gastos. Gera mais emprego, diminui pobreza. Isso significa que você diminuindo impostos, existe o efeito natural econômico de novas pessoas serem empregadas. Não é lógico que hoje no estado do Ceará tem mais gente no Auxílio Brasil do que com carteira assinada. Sim. Então significa que se eu estou aumentando o meu ICMS, eu estou aumentando o número de pessoas que não têm emprego. Então não tem lógica a defesa de mais imposto. Sim. Né? Ponto 1. Ponto 2. Petróleo. O Brasil tem mais de 30 empresas que perfuram petróleo, mas nós temos 80% mais ou menos das nossas cadeias produtivas de refino na mão da Petrobras. Então o que acontece? Não tem como você pegar, nem pega aqui barril de petróleo e mete dentro do carro, né? A gente tem que refinar e virar gasolina. O diesel. Óleo diesel. É isso. Então o ponto fundamental é, a Petrobras não pode ter o monopólio real, não legal, real do refino de petróleo. Sim. Agora, tem 2 pontos. Primeiro, ela não pode vender gasolina mais barato que o preço de custo. Isso aconteceu no governo Dilma, que quase quebrou a Petrobras, e você tira estímulo, porque mesmo que você seja o Elon Musk, você não vai fazer uma refinaria do Brasil, que o seu concorrente maior é o governo, e vai vender mais barato que o preço de custo. A ação chegou a R$5. Então você não monta. Então você não monta uma refinaria. E segundo, um prazo de refinaria para ter grande tempo é 10, 15, 20 anos. A gente está passando de um momento onde, por exemplo, a União Europeia quer proibir carros agora em 2030. Isso tem que ser relativizado, porque você não vai construir novas refinarias se não vai ter o payback dela. Sim. Mas acabaram de reativar as usinas a carvão. Exatamente. Por quê? Porque a usina a carvão é mais fácil do que uma refinaria para ter payback, mas é muito mais poluente. Então tem que entender qual vai ser o prazo de transição energética, quantas refinarias precisam ser feitas e como elas vão ser pagas. Aí sim, você tem uma liberalização do mercado. O perigo é, na Europa, ninguém vai fazer refinaria porque eles já colocaram prazo para o fim dos carros a combustão. Sim. Então eles não têm como mais flexibilizar, porque nenhuma grande empresa privada vai fazer isso. Sim. Esse é um ponto. Então é uma discussão muito mais complexa. Bancos públicos. Meu ponto de vista é, o Estado ele tem o dever fundamental de diminuir desigualdades regionais ou de falhas de mercado. O que é falha de mercado? Eu gosto de dar muito exemplo do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste existe por quê? Porque lá no interior de, vamos supor, Milhã ou Tejuçuoca, E Poeiras, você não tem a mesma capacidade de oferecer crédito e serviços bancários para o agricultor ou para o industrial ou para o comerciante, como você tem no interior de São Paulo. Sim. Se você não tem uma capacidade de crédito uniforme no país, o Estado tem que agir de alguma maneira. A maneira que o Estado fez foi, vamos criar instituições focadas com crédito subsidiado. Isso vem funcionando bem. Isso funciona na região dos Apalaches, nos Estados Unidos, em várias regiões do planeta inteiro. Desse contexto, o que isso significa? Que a necessidade de um banco regional como o Banco do Nordeste ou o Banco da Amazônia é para oferecer crédito onde o crédito não chega pelo mercado. Então, o Estado diminui a desigualdade regional através de um instrumento. Se você me dissesse, amanhã tem a mesma oportunidade e taxas de crédito no Brasil inteiro, não precisa mais de bancos regionais. Sim. Mas isso não vai acontecer agora e não vai acontecer nos próximos 100 anos. Sim. É um processo de longo prazo. Então, banco público existe com um papel social de
diminuir falhas de mercado. E é esse o meu ponto. Se tem falhas de mercado, o Estado entra. Se não tem, deixa rolar. Não tem sentido ter posto de gasolina. Tem posto de gasolina em todo canto. Então privatiza a BR Distribuidora, como foi o caso. E outras mais, né? Que tem que privatizar. E aí, deixa eu só ver aqui o pessoal do chat aqui, tem umas perguntas aqui. Claro. Já dando um recado para quem está assistindo, de se inscrever e deixar o comentário, já comentar, deixar o foguinho. Quem está chegando depois, ouvindo depois, não está ouvindo ao vivo, ou está no Spotify, deixa o like e deixa o comentário também, tá? Que ajuda aí no engajamento. Só pegar aqui a Érica aqui, ó. Europa reativando as minas de carvão e nuclear, né? Para onde é que vai a tese do ESG, né? É muito bonito, né, cara? Tem um perfil, né, que é Valuation Freestyle no Twitter. Que tem aquela branquinha lá, norueguesa, sei lá. A Greta Thunberg, né? Que diz assim... Desapareceu. ESG... quero ver uma empresa aguentar ESG com taxa de juros de 15% ao ano. Dizendo o seguinte, existem custos associados à transição ESG, claro. E com 15% ao ano de taxa de juros, os projetos ficam quase inviabilizados. Sim. Mas o meu ponto desse ponto, eu acho que a usina de carvão é uma coisa emergencial por causa da Ucrânia. Porque a necessidade, a segurança do país as pessoas não podem morrer de fome, e nem as indústrias pararem, e nem morrerem de frio. Então não importa qual é a fonte, nós vamos ter que aquecer a Europa. Certíssimo. Né? Agora, a usina nuclear não. A usina. Aí é um erro. O desligamento das usinas nucleares na Alemanha foi um erro, até mesmo o governo alemão sabe disso, muito impulsionado por Fukushima, no Japão. É uma energia limpa, o problema é o armazenamento, é outros 500. Mas é uma energia que agora vai voltar a ser estimulada. Não há dúvida que a usina nuclear, tecnologia nuclear vai voltar nesse ano e vai fazer parte do ESG. O nuclear vai entrar dentro do ESG. E pegando um gancho aí, e o hidrogênio verde? Vai sair agora? Decola? Eu sou um pouco cético em relação a essa tecnologia do hidrogênio verde, quando eu vejo 40, 50 empresas assinando memorandos e ninguém efetivamente chegando e dizendo, vou botar aqui agora tantos bi fazer, entendeu? Essa história do memorando, para mim, eu só acredito na realidade. Quando teve a licitação aqui do aeroporto de Fortaleza, né? A Fraport comprou, botou dinheiro, tá aqui o aeroporto, chegou a ter 50 voos internacionais. Né? Então eu sou cético em relação a isso. Agora, o Japão não aposta 100% nos carros elétricos, ele aposta no carro a hidrogênio. Né? Principalmente a Honda e a Toyota. O meu conceito que o posto de gasolina do futuro no Brasil vai ser misto. Ele vai ter álcool, ele vai ter gasolina, ele vai ter a recarga ultra rápida e ele vai ter o hidrogênio. Então, vai ser uma coisa que você... não importa qual é o seu carro... Como tem o gás, né, já? Vai acabar o diesel. Não importa qual é o seu modelo, o seu combustível. Você vai chegar no porto, vai ter tudo. Vai ter tudo. Vai ser uma coisa mista, por causa que o Brasil é muito misto sobre tudo. Muitas vertentes. Faz sentido. Pessoal, vão dando like aí, quem tá no chat aí, por favor, vão dando like no vídeo aí, a aula aqui sobre economia internacional, né? Lembrando que a gente sofreu o atentado na semana passada da KGB e estamos aqui, voltamos aí. Igor, vamos falar um pouco da China. Vamos lá. Agora, China. né? Então, assim... população pequena. Na Ásia, né, assim, em maio a gente teve aí uma retomada de expansão na parte da indústria pela China, né? Mas até antes de começar aqui o podcast, a gente estava conversando, né, que tem outros setores que não estão tendo essa expansão, né? Então, assim, qual a sua visão de crescimento para essa região? E sendo a China um dos nossos principais parceiros, né, aqui do Brasil, qual seria o impacto disso, né? Você vê lá também como uma recessão ou não? Ainda tem um potencial de crescimento aí no curto prazo? Eu não acho que tem uma recessão, Juliana. Eu acho que tem um nível de crescimento menor. E eu acho que os líderes chineses já sabem disso. A gente não vai ver mais China crescendo 9%, 12%. Patamares que a gente via há 5, 6 anos atrás. Isso era uma bicicleta muito grande, né? A China vai ficar crescendo em torno de seus 4% a 8%, dependendo do ano, né? Existe ainda um movimento muito grande de saída do campo para dentro das cidades. Existe ainda déficits habitacionais muito grandes na China. A natalidade ainda está grande na China. Eles estão com uma política de incentivos muito grandes dentro desse contexto. Agora,
O que me preocupa na China é o setor imobiliário, é um setor extremamente inchado, um setor onde os governos provinciais retiram sua receita, aproximadamente 17% das receitas das províncias vem de operações com fundos locais que incorporam terrenos regionais e recebem dinheiro de construtoras de vendas futuras, às vezes dinheiro de bancos antecipados. Então, a China internamente a ela se alavancou muito na construção civil. É como se a construção civil tivesse sido uma mola propulsora muito grande na China e ela mesma é alavancada. Então, o que me preocupa hoje é a incapacidade dessas empresas de honrarem seus pagamentos. A gente teve mais um default semana passada de mais de $1 bilhão de títulos chineses. Os bancos chineses já estão alotados de bailouts das empresas de construção chinesa. O Banco Central chinês vai terminar usando suas capacidades para socorrer esse setor, mas não vai ser divulgado isso. Agora, isso mostra que a China está diminuindo a sua capacidade, né? A construção civil chinesa chega a ser 20% da economia. Então, quando a gente faz essa análise, o nosso grande risco é, se tiver uma quebradeira geral do setor de construção chinesa, o que é que isso vai impactar no planeta? Não vai ser igual aos Estados Unidos, porque os títulos... Eu já ia perguntar, vai ser como um subprime que a gente passou em 2008? Não muito, porque eles não vendem, eles são muito fechados do mercado financeiro, então 89%, 95% é de títulos de dívidas de empresas locais. Sim. Poucos são para empresas offshores, que é um título que vai ser vendido no Brasil, que você vamos comprar. Sim. Desse segmento. Agora, o que é preocupante é, se você tiver uma quebradeira do setor imobiliário chinês, nossas exportações de minério de ferro, Sim. Os trabalhadores vão comer menos, né? Porque não vão ter menos trabalhadores, então nossas exportações agrícolas. Esse é um grande problema. Então, assim, existe uma mudança, uma conceptuação diferente do governo chinês de que não dá mais viver só de exportação, o consumo interno tem que ser atendido, como nós vamos fazer isso? Só que a China é um transatlântico, né? Tudo para se mudar da China é complicado. E essa semana, as pessoas que não estão recebendo seus apartamentos estão deixando de pagar as parcelas. Imagina se a moda pega no Brasil, né? Aí aqui é uma situação complexa. Mas você entende, eles são muito pragmáticos nisso. Você não me deu apartamento, por que eu vou pagar? Ele não quer saber do contrato, do papel, ele quer saber do contrato de realidade. Eu estou te pagando pelo meu apartamento. Você não me deu apartamento, eu não vou pagar. E aí essas carteiras que já foram vendidas antecipadamente para fundos, né, para bancos, começam a dar default. E aí, vira um castelo de cartas, né? É uma situação complexa. E a preocupação é o impacto disso aqui no Brasil, por a gente ser um dos principais, Principal parceiro aí da China, né? Eu me lembrei só de uma informação aqui, quando a gente está falando do negócio do poderio americano, só que os Estados Unidos têm 3 portas-aviões em construção. Em construção. Certo? E um porta-aviões cabe 5 a 6 mil pessoas. É uma cidade. É uma cidade. Não, é só para ver o poderio do negócio. Agora, pegando aí esse gancho aí da China, pelo que você falou, se a China tiver esse problema, eles vão quebrar sozinho. Não vai ser que nem 2008 que quebrou todo mundo, né? Então eles vão quebrar, vai ser uma implosão interna. Sendo que ali a China, ela move a economia da Ásia, né? Se ela já é a locomotiva do mundo, imagine na Ásia ali, né? Ela move a economia do planeta, né? Planeta, exatamente. E nós estamos falando ali na Ásia de um mercado de... Acabei de pesquisar aqui no santo Google, aqui, 4,5 bilhões de pessoas. É isso mesmo. Mas como ele falou, não é um impacto de instituições bancárias, né, de setor bancário, né, como foi no subprime em 2008. Mas sim, é um impacto com os parceiros que ela tem econômicos internacionais, né? Porque vai diminuir a questão da renda do próprio chinês, pode diminuir a exportação com seus parceiros, né? E aí isso sim possa... E a vantagem, pelo menos, do meu ponto de vista, é que a China tem uma capacidade de controle bancário muito grande, né? Sim. Como a grande maioria dos bancos são diretos ou indiretamente estatais, então ele tem um poder de controle muito grande dentro da economia que de certa maneira, dá para fazer alguma coisa muito mais trabalhado, né? Não tem como esconder do governo os problemas. Na China também, eu acho que deve ser cheio de BEC, né? Banco Estadual do Ceará, deve ter um... E eles têm uma coisa... E aí é interessante, isso eu acho muito bacana que nós não tivemos, né?
Um dos grandes erros foi a gente não ter promovido a continuação da regionalização bancária. A Europa tem muito banco regional, os Estados Unidos tem muito, né? A China tem também, tem muitos bancos provinciais. Eu acho que isso é um problema da gente também. A gente não tem muitos bancos regionais que deviam existir. Não que o problema é o BEC. Não público. Eu acho Deveria ser regional. Privado, né? E cada um com suas capacidades operacionais, com seus sistemas, né? Eu acho que isso seria muito mais democrático e hoje seria muito mais fácil de ser operacionalizado. Mas eu acho que as fintechs estão vindo também para ajudar nisso aí também. Eu acho que de uma certa maneira. Eu acho que sim, porque a fintech tá fazendo um caminho inverso. As fintechs estão abrindo agências, né? Então você está vendo vários dos grandes fintechs abrindo escritórios ou locais de representação físico para as pessoas irem. Isso pode ajudar realmente a regionalização. E outra coisa, as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito estão vindo com muita força e isso vai ajudar muito a democratização. O mercado alemão, 47% do mercado bancário alemão são de cooperativas de crédito. Então isso é muito importante para a democratização do ponto de vista bancário, né? Para justamente fomentar essas distorções que você comentou que existe realmente no mercado, né? Até para dar uma concorrência mais justa. Uma concorrência mais justa. Né? Entre os produtores, entre os empresários, né? Aquele que quer muitas vezes exportar, quer vender, tem um conhecimento técnico muitas vezes, mas não tem um incentivo, não sabe como ter um investimento, né? E vamos ser prático, o cara está no interior do Nordeste, aí ele tem uma produção, ele é bom, ele tem um produto diferenciado, aí ele manda a análise de risco dele, vai para uma mesa em São Paulo. Sim. O cara nunca vai visitar lá. E se não tiver agência nem perto da cidade dele, quando é que ele vai conseguir o crédito? Nunca. Entende? Então não tem sentido. Então a gente está atrapalhando o desenvolvimento econômico. Então quando você chega a uma cooperativa de crédito dessa na cidade, ou a fintech vai abrir um local, vai ter uma pessoa que vai olhar, poxa, isso aqui é um negócio que vai dar certo, o cara está crescendo, vamos lá apoiar, né? Outra coisa que nem estava aqui no script, mas até para o público saber, né? Existem algumas fintechs ou grupos que hoje tá mais falado, que são investidores anjos, né? Então, assim, eu acho que isso a gente também seria uma forma de desenvolver bastante aquelas pessoas que não têm a capacidade do crédito, mas têm a capacidade da criatividade, do intelecto, né, do técnico, mas muitas vezes não tem a capacidade do crédito, porque nunca teve a possibilidade de ter um histórico de crédito, né, uma oportunidade. Então, existem empresas, grupos que investidores anjos que apostam, né, de dinheiro, investimento em alguns modelos de negócio. Eu acho que falta um pouco mais hoje no Brasil para esse segmento melhorar, um pouco de segurança jurídica. Sim. Na grande maioria dos países, você é um investidor, vamos supor que você está com uma empresa nova, você contratou 30 funcionários e tal, e você tem um investidor anjo. Lá existe uma legislação que você diz, eu sou investidor, aportei aqui, sei lá, 100 mil. Mas eu não toco nada, eu tenho uma empresa que faz isso. Se não deu certo, beleza, não deu certo. As responsabilidades aqui são da empresa, funcionários e tal, pode ser até associado ao sócio majoritário. Aqui no Brasil existe um receio de você ser investidor anjo, não der certo, e aí você tem que sofrer perseguição trabalhista, os bens do sócio investidor, que nada tem a ver com... Ele tentou ajudar o negócio, a própria questão fiscal não vai ficar mais representatividade só na empresa, vai até os investidores também. Então, o marco legal é complexo, e isso desestimula, torna arriscado, e a gente não se desenvolve. E a gente não tem novas empresas inovadoras, porque as pessoas ficam com medo. Eu prefiro comprar o CDB do banco que está me pagando 10% do que ser investidor anjo. E isso é errado. Isso é errado, porque assim, hoje também eu prefiro, por exemplo, comprar uma ação da Petrobras, que eu já tenho ali uma empresa sólida, que me dá dividendos certos ali no ano, né? Do que eu pegar 100 mil do meu capital e investir numa empresa anjo, mas que muitas vezes vai fomentar a minha região, vai trazer emprego para outras pessoas e que pode virar uma grande empresa e eu ser o primeiro sócio dessa grande empresa, Como né? foi o brasileiro Eduardo Severin, que apesar dos problemas, foi o primeiro cara que botou dinheiro com o Mark Zuckerberg no Facebook e ficou apesar dos problemas, ficou bilionário. Sim. Mas existia um marco legal para ele botar aquela grana lá. É o brasileiro mais rico do mundo. Sim, é o brasileiro. Apesar de morar em Singapura, né, legalmente, oficialmente. Então... a gente voltando aqui então para nossa economia internacional, então assim, a gente teve uma notícia nessa última terça-feira, né, que o dólar segue na alta aí no cenário internacional e que pela primeira vez alcançou aí o seu ponto mais alto referente ao euro nos últimos 20 anos, né? Então assim, a gente chegando ali à paridade dessas moedas, né?
Com isso acontecendo, o que é esse impacto na economia internacional, né? A paridade dessas duas moedas tão forte que não se tinha há 20 anos, né? O que isso significa? A resposta que eu tive lá, você vai ter Disneylândia, Paris, né? Vai estar mais barato. Mas é engraçada a lógica. Mas tem um efeito prático disso, né? O vinho vai estar mais barato. Vamos lá, pro mundo e pro Brasil, né? Eu gosto de falar macro e o micro. Pro macro, por que isso ocorre? Isso ocorre porque o Banco Central americano, o Fed, está subindo muito as taxas de juros. Está todo mundo botando dinheiro nos Estados Unidos, seja comprando dólar, seja comprando títulos americanos, seja comprando ações americanas, seja comprando títulos de dívida de empresas americanas. Uhum. O Banco Central Europeu teria que fazer a mesma coisa em tese. Agora, ele não pode. A margem de manobra de aumentar taxas de juros, lembrando que a Espanha está com 10%, 11% de inflação. É muito pequena. Por quê? Porque ao contrário dos Estados Unidos, que ele tem um esquema de travamento de taxa de juros, o nosso chamado pré-fixado, para o mercado imobiliário, ou seja, o cara compra lá a casa em 30 anos, ele paga o fixo lá batido, lá do passado. Sim. Na Europa isso não existe. Na Europa as taxas são variáveis. Ou seja, se você fizer um aumento muito grande na taxa de juros europeia, vai dar um default muito grande no mercado europeu imobiliário. Isso vai passar para os bancos, vai gerar um contágio na economia. E comprometer muito o financeiro das pessoas das também. pessoas. Então, se ele não tem a capacidade de aumentar muito as taxas de juros, até o europeu está vendendo título europeu e comprando título americano. Por isso essa queda. Essa é a razão principal. Uhum. Agora, o que é que isso representa para a gente brasileiro? Viajar para a Europa vai ser mais barato. Quem puder, quem tiver com sua poupança e tiver em dia, é uma realidade, eu não estou mentindo aqui, independente para trabalho ou para turismo, né? Talvez vai ficar mais barato ir para Disney Paris do que para Disney dos Estados Unidos. Orlando. Mas aí, por outro lado, produtos europeus para o Brasil vão ficar mais baratos. Então, muito do nosso parque fabril, principalmente máquinas de produção de alimentos, são da Itália, da Espanha. E da Alemanha também. Da Alemanha, então, quando a gente tiver, por exemplo, indústria, vai mudar o parque de fabril dela. Vai pagar mais barato por essas máquinas. Pode ser uma oportunidade de renovar o nosso parque. Exato. Uhum. Vinhos, queijos, produtos que a gente importa em grandes quantidades da Europa vão chegar mais baratos. Ou seja, a economia europeia tende a acelerar com a desvalorização do euro. Sim. Mas, claro, isso pode aumentar também a inflação lá. Então, para o brasileiro, tem efeitos positivos isso. Não vejo efeitos negativos para essa situação do euro para o Brasil. Nesse curto prazo, né? E tem se falado muito também, é um questionamento que eu tenho diário, sobre essa recessão global. É inevitável? Achas que vai acontecer mesmo, né? Setor industrial está desacelerando um pouco na Europa, né? PIB nos Estados Unidos encolhendo, então assim, o que esperar, né, disso aí? Eu acho que existe a possibilidade grande, mas não vai ser uma recessão grande, vai ser uma recessão passageira. Eu acredito que a Europa vai sofrer mais. Agora mesmo vai ser desligado o Nord Stream 1 e olha o efeito. O Nord Stream 1 é o principal pipeline que sai gás da Rússia para a Europa. Aí, para fazer a manutenção, a Gazprom precisa de um sistema de uma bomba que vem do Canadá. E o Canadá não deixa importar a bomba por causa das sanções. Então já começa um engodo que pega todo mundo. Então, se ele não vai poder receber o gás, vai vir gás da África e dos Estados Unidos, muito mais caro. Vai diminuir a atividade europeia, obviamente diminuir a relação Europa-Estados Unidos, que também é muito grande comercialmente. A efetivação de uma recessão, acho que sim. Como isso vai impactar o Brasil, ainda não sabemos. Ainda é uma incógnita. Agora, ela deve vir final do ano, começo de 2023. Mas não deve ser algo que se estenda durante muito tempo. Alguns fatores são positivos nos Estados Unidos. Venda de carros mais baratos, carros usados caiu 30%, ou seja, há um estímulo para a produção de carros novos, isso é positivo. Grandes centros urbanos, o índice de aumento de preços de casas não está tão alto assim, está diminuindo. As commodities caíram, ou seja, a inflação dos Estados Unidos vai cair. E um outro ponto fundamental para os americanos, né? E eu falo isso porque os americanos também são importantes dentro desse contexto, a variação do PIB real de produtividade aumentou nos Estados Unidos. Então, quando a gente pega esses fatores, significa que mesmo com uma recessão, alguns indicadores significam que isso vai cair e vai voltar. Não é como se a gente estivesse olhando 100% para o buraco.
Então, dentro desse contexto... E não é uma recessão como aconteceu em 2008, né? Que teve puramente econômica. Puramente Ela tem econômica. efeitos políticos. E já se esperava o sentido de aumento de taxa de juros, quando se passou muito tempo imprimindo dinheiro, injetando dinheiro na 17 economia. trilhões de dólares. Isso, já é de se esperar que depois disso se venha uma inflação, né? E que, como a gente falou aqui, das manobras monetárias que se é feito na economia, é o aumento de juros para diminuir isso aí. Então já era uma coisa que já era meio que anunciada, esperada. Juliana, a última vez que a gente assistiu isso nos Estados Unidos, e eu falo nos Estados Unidos porque isso refletiu no mundo, foi em 1976, quando a gente estava em um momento de alta inflação e o presidente do Fed, Paul Volcker, subiu a taxa de juros para 12% do dia para a noite. A gente teve uma queda abissal da bolsa. Entretanto, depois que... Aí é onde o ponto da inflação. Depois que a inflação caiu, com esses mesmos sinais que a gente está vendo agora, a bolsa subiu nos 2 anos seguintes 282%. Isso significa que agora, e eu estou fazendo isso, né? Não posso dar dicas de investimento. Eu já ia perguntar como é que está os investimentos. Eu estou fazendo uma grande compra nas bolsas internacionais. Europa, Japão, Estados Unidos e Brasil. Tudo tá barato. Quem tem a possibilidade e tem dinheiro em aplicações, renda fixa ou outras coisas, agora é a hora de entrar no mercado. Porque quando voltar, vai ser a mesma volta de que a gente viu de 80 a 84. Vai subir drasticamente no planeta inteiro. Porque as taxas de juros vão cair no futuro e isso vai... É o que eu até falar aqui para o nosso público, assim, o que acontece numa alta de juros, né? Existe realmente que as bolsas venham a cair. Por quê? As pessoas, se eu posso ganhar um juros alto aqui num conservador sem correr risco, e vou para a bolsa correndo risco ou ganhar a mesma coisa ou um pouco menos, é natural que as pessoas façam esse movimento. Exato. Saiam de bolsa, saiam do risco e vão para ativos, né, com menor risco e que vão pagar ali, como a gente está agora com a Selic, 13 e pouco no ano, sem risco. Porém, aqueles que têm coração, paciência, né, e caixa para esperar essa volta, né, é o momento de que esses ativos ficam mais baratos. Não que vai ser a partir de hoje que o taxa de juros começar a cair, amanhã a bolsa já está subindo. Não é uma coisa que é tão rápida dessa forma, nem tem essa correlação negativa assim tão próxima. Porém, quando isso acontece, que taxa de juros começa a cair, o mercado ele já precifica um pouco antes isso. Então, a gente vem ali segundo semestre eleições, a gente ainda tem ali uma continuidade da guerra acontecendo, então bolsa ainda pode oscilar nesse segundo semestre, né? Não só aqui, como lá fora também. Porém, bolsa tendo retomada com a curva de juros começando a cair a partir de 2023, 2024, a tendência é o que o Igor realmente falou, das bolsas voltarem. Agora, uma análise puramente minha, Juliana, eu acho que o chamado sell-off, a venda grossa, já aconteceu. Sim. Entende? Eu acho que o que a gente vai ver são pequenas oscilações. Então... Mas para quem não tem coração, quem é conservador, que não gosta de ver oscilando, ainda vai acontecer isso. Quem entrar agora ainda vai sofrer algum... mas eu acho que o momento de entrar já é essa porta. Sim. Esses sinais nos Estados Unidos de queda de inflação significam sinais positivos. Então, significa que os investidores não vão mais vender tanto como venderam nos últimos 2, 3, 4 meses. Você tem hoje empresas de tecnologia, Apple, Amazon, Google, com 30% de desconto, 40%, 50% mais barato do que estavam. Então, que não existia isso. Vocês acham que a Apple vai quebrar daqui para amanhã ou que ela vai subir mais 100%? Ela cresceu 1.080% desde 2014. Nos últimos 5 anos, a média de crescimento dela foi 105%. Ou seja, se você tivesse botado 100 mil reais na Apple há 5 anos atrás, você tinha 500 mil reais hoje. Olha aí. Só tem que ter estômago e paciência. E conhecimento. O que eu queria deixar para todo mundo aqui, às vezes a gente pode estar falando muita coisa complexa, mas, gente, é conhecimento. O maior... Eu queria deixar... É uma frase, eu acho fundamental. Existe um livro chamado O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. E quando Edmond Dantes, que é o principal ator, o personagem, ele é preso e ele é enganado pelos seus amigos. Amigos, né? Um pega a mulher dele, o outro bota ele na cadeia. Ele conhece um senhor e o senhor pede ajuda dele para cavar um túnel para sair de lá.
E ele diz, eu vou lhe dar o melhor dos presentes. Aí ele pergunta, você vai me dar riquezas? Ele, não, riqueza pode ser tomada. Você vai me dar liberdade? Ele, não. Como você pode ver, a liberdade também pode ser retirada. Eu vou lhe dar conhecimento. E é com conhecimento que ninguém lhe tira que você consegue mudar a sua própria vida. Sua realidade. Sua realidade. Seja pelo trabalho, seja no mercado financeiro, seja na política, é o conhecimento que altera fundamentalmente as pessoas. E esse é um dos motivos da gente ter feito o Dei Valor Finanças, é levar um pouco mais de conhecimento para que as pessoas tomem suas decisões mais pautadas nos racionais, né? A gente que é economista, a gente sabe que existem os viés comportamentais, então muita gente hoje toma decisões na parte de investimentos irracionais, baseadas em históricos, baseados no pai, na mãe, né, na hereditariedade, fica ancorada em algo que aconteceu com ela no passado. E quanto mais conhecimento, quanto mais estudo você tem, esses viés comportamentais vão se arrefecendo, é claro que vai sempre existir, mas você vai tomando mais decisões pautadas no racional, porque você vai adquirindo mais conhecimento. Então, até um dos motivos da gente ter trazido o Dei Valor Finanças é a gente falar o quanto que uma economia hoje, como a gente conversou aqui, internacional, impacta nas suas tomadas de decisões e investimento, né? Não é só você saber se está um CDI alto, um CDI baixo, uma inflação alta, não. Tudo que pode vir a acontecer no futuro, como é que estão essas relações internacionais e como isso vai impactar de forma racional na sua tomada de decisão. Que o conhecimento realmente é um grande diferencial, né? Em qualquer que seja a área. E o que você falou, essa observação que você passou agora, é algo que a gente ouve, às vezes, dos pais, né? Ouve alguma história exatamente. O que eu vou lhe deixar conhecimento, eu vou lhe deixar educação, vou pagar a sua faculdade, de lá para frente é com você. Entendeu? Então, só mudou um pouquinho, cara. A faculdade hoje já não é mais muita coisa, não. É, exato. O conhecimento é diário. O conhecimento nosso, assim, feliz ou infelizmente, é diário, a gente não para. Eu também sou professor, então, assim, eu nunca parei de estudar, eu só mudo o balcão, eu só tô do outro lado do balcão, sabe? Então, acho que o conhecimento tá todo dia, tá em leitura, tá em podcast, a gente tá antenado o que é que tá acontecendo. Esse é o ponto. Canais verídicos, né, também. Tipo assim, hoje, fundamental. Porque hoje existe... O Zé do não sei o que, o Zap. Eu falo muito isso, porque muita gente pergunta para mim, Zap qual é o tia, canal né? que eu vejo, qual é o canal... Toda aquela pessoa que está falando ao público, hoje você tem todos os canais, redes abertas aí, todo mundo tem a democracia de chegar lá e falar o que quer. Então, assim, cabe a você que está ouvindo aquela informação de buscar qual a formação dessa pessoa, quanto tempo que ela tem esse conhecimento, que tipo de curso que ela tem para falar isso, qual a experiência dela nesse segmento, né? E não ouvir qualquer coisa. Porque hoje, realmente, são canais democráticos, todo mundo chega, fala o que quer, fala da sua experiência específica, mas nem sempre a sua experiência, a sua verdade vai servir para o outro que está ouvindo, né? Então, a gente escutar canais ali verídicos, né? Canais que realmente passem o entendimento e deixar que a pessoa que está ouvindo tome suas decisões pautadas em todos os conhecimentos que ela foi atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para você tentar explicar aí para a nossa audiência como é que nós fomos prejudicados economicamente com o hashtag Fica em Casa, que a economia a gente vê depois, né? Porque o que houve? Houve uma produção parou e depois retomou a demanda e não tem produto. E aí a gente tem vários exemplos, né, de produtos, né? E aí um bem notório é automóvel, né? Automóvel disparou o preço de automóvel. Por quê? Porque você vai comprar um automóvel, não tem pronta entrega. Mas né? aí você está falando do ponto de vista nacional ou internacional? Não, eu vou falar nacional, né? Porque eu acho que pra gente aqui é porque o uma caso, realidade mais próxima da nossa audiência. Porque o caso internacional de carros, ele é um caso internacional. Não, mas eu tô dando exemplo de carro, né? Mas basicamente tudo foi afetado, né? Eu acho que assim, o que Porque é um efeito cadeia, né? eu acho que o que faltou, na verdade, foi coordenação. Entende? Existia durante vários momentos, eu não posso retirar aqui a dor das pessoas que faleceram. Claro. Né? Eu acho que a gente teve mais de 600 mil mortos. Mortos, Mas a gente está tendo hoje efeitos econômicos
danosos, gigantescos. Tivemos naquele momento empresas que faliram, né? Eu acho que o modelo que o governo federal adotou de ajustes, né, que foi o apoio às empresas e às famílias foi fundamental, um dos mais exitosos do planeta, né? O modelo inglês e o nosso foram fundamentais, foram aquela muito ajuda parecidos. na folha, né, cara? Tá, na folha, repactuação de impostos, o Banco Central entrando como garantidor de operações de crédito para linhas do governo foi fundamental, e o dinheiro mesmo do Auxílio Brasil foi fundamental. O modelo inglês também foi muito parecido, muito bem exitoso. Agora, o problema foi que, e o meu ponto de vista, tá? Eu tô aqui puramente falando uma coisa que envolve não só economia, mas envolve saúde pública. Minha mãe é especialista em saúde pública, médica, então ela sabe mais do que eu. Mas o que eu acho foi que não existia uma visão nacional do que fazer e como fazer. Cada estado tinha uma visão, cada município tinha uma visão, a cadeia produtiva toda brasileira é interligada. Então, eu vou dar um exemplo chinês, tá? O chinês, ele pegou e disse, na China inteira, tem Covid aqui no bairro Z, fecha o bairro Z 15 dias. O outro canto está funcionando. Entendeu? Aqui não existia nenhuma orientação. Né? Como não existia uma desconhecimento também, né? E eu acho que os dois... Chegou um momento que tinha um lado que estava dizendo assim, fecha tudo, não importa. E o outro lado, abre tudo, não importa. Eu acho que não era isso. Era o meio termo. Né? Eu acho que o meio termo era, olha, é o seguinte, temos um problema e temos a economia, temos isso. Vamos criar um protocolo nacional que todos os estados e municípios vão seguir, como a China fez. A China o protocolo continua chinês agora. Eles não estão fechando tudo. Eles estão fazendo os fechamentos de cidades, bairros, por picos. O resto funciona. Entendeu? Então eu acho que faltou isso. E isso mostra como a desorganização do sistema público brasileiro e a não visão do que, quem gere o que e como é danosa. Isso existe hoje no nosso dia a dia. Tem a atividade econômica que o Estado quer cobrar ICMS e o município quer cobrar ICMS sobre a mesma situação. Isso é ilegal e mostra que nenhum dos dois sabe o que está fazendo. Os dois estão errados. E é imoral. Então mostra que o Estado está desorganizado de uma maneira tão forte que quando você estica numa situação extrema, ele não sabe dar uma resposta para a sociedade. Isso é a inversão do pacto social. O Estado não está servindo aos objetivos do cidadão. Nós estamos servindo ao Estado. E se é assim que funciona, tem que refazer. Entende? Isso tem no nosso dia a dia com as pequenas coisas, mas quando foi o caso da Covid, Estado, município e ente federal não conseguiram chegar num consenso. Eu tive um exemplo e prático o custo foi vidas, empregos e empresas. E um exemplo prático que eu passei, que eu era executivo de uma empresa de transporte passageiro na região metropolitana, e essa empresa, no primeiro lockdown, o governador fechou as empresas metropolitanas. Beleza. Como é que o funcionário dos hospitais HGF vão chegar, que moram em Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Eusébio, eles vão chegar no HGF, no IJF e nos hospitais particulares? Foi flexibilizado depois, não foi? Na segunda. Pois é. Na segunda onda, eles não fecharam as metropolitanas. Teve cidade que queria fechar caixa eletrônica, agência bancária. Se você não tem abastecimento de dinheiro, você já imaginou o caos que aconteceria no município. Aí eu não sei se e mostra incapacidade também. Exatamente, é o que eu ia falar. Não é nem a falta do conhecimento de uma coisa nova, não. É incapaz mesmo. Agora, o que eu pergunto para a União, para os estados e para os municípios, depois que falou isso, nós estamos com um CDC a nível estadual, federal, municipal, preparando protocolos para próximos problemas, ou está todo mundo parado? Eu acho que todo mundo parado. Aprender alguma coisa? Mas, ou não? porque se você tiver protocolos para seguir em situações de emergência, as coisas funcionam. E todos falam a mesma língua? Porque parece que a gente está falando de 2, 3 Brasis E diferentes. o protocolo é o seguinte: o que é o diferente. fechamento, o que é as vacinas, o que são as empresas essenciais, o que não são, como vai ser. Porque se acontecer uma coisa no futuro, a gente já tem um livrinho. Sim. Inclusive, política fiscal vai ser essa, política monetária é essa, o apoio vai ser esse, tá aqui. O guia tá pronto. Eu não tô vendo o guia pronto.
Não, e no Brasil é muito difícil, né? Esse sistema político que nós temos de governos municipais, federais, né? Eu sou a favor do parlamentarismo. Então eu acho que é um modelo mais simples. Também eu acho que é complicado. Complicado de você conseguir unificar, entendeu? Os pensamentos, né? Os interesses, né? Político brigando o tempo todo, é complicado de a gente conseguir fazer com que eles andem na mesma direção, Na né? mesma direção. E distribui o poderio, né? Quando essa forma parlamentar não se concentra e nem tem tanta briga de poder, né? O que a gente vê é isso, né? O governo quer uma coisa, o outro quer outra. O federal quer outra, o municipal quer outra. Por isso que eu digo, às vezes são 3 Brasis diferentes, nem parece que a gente está falando de um interesse só. O ponto, eu acho que tem 2 pontos fundamentais que o Brasil precisa mudar. Primeiro, a gente tem que pagar imposto de uma maneira só. Tipo, você tem que entrar num site, emite uma guia, paga o imposto. Acabou. Para todos os entes. Pode ser um site federal, um estadual, mas pronto. É uma guia, acabou com tudo. Você já está pré-cadastrado o que você faz, sai uma guia, acabou. Não tem isso. Segundo, imposto no consumo. O parlamentarismo é um sistema que, se o governo, a gente não fica 2 anos numa crise eterna. Cai o governo, chama a eleição de novo. Inclusive, ele acaba com compra de voto. Se você faz uma análise pragmática, agora eu vou falar extremamente pragmática, você gasta milhões comprando votos para se eleger a um cargo. Ela tem um cálculo que ela vai ficar 4 anos no mandato, independente do que seja, para, de alguma maneira, legal ou ilegal, reaver esse recurso. Sim. Se você está no parlamentarismo onde sua eleição pode acabar, seu mandato acabar a qualquer momento, acabou a compra de voto. Porque ninguém vai botar dinheiro para comprar voto se em 60 dias ou 1 ano vai cair, tu vai ter que ir para eleição de novo. Só vai eleito quem tem gogó, quem fala e quem tem voto de verdade. Eu acho que isso acabava com o sistema de compra de votos de uma vez só. Agora, o ponto é, parlamentarismo significa fim de caciques, fim de poder individual, os partidos têm poder, as ideias têm poder, as pessoas não. E isso é um ponto fundamental. O Brasil tem que parar de achar que os salvadores da pátria são Zezinho, Beltrano e Cicrano. As ideias que partidos defendem, os projetos, têm que ser no que as pessoas vão votar, não em quem. Porque senão a gente nunca vai resolver os nossos problemas. Até porque esse quem não tem poder. Tem que ter projeto, né? Por mais que o governo americano seja presidencialista, os 2 partidos têm projetos muito específicos e todo mundo vê isso. Na Europa, o parlamentarismo é isso, você vota no projeto. Independente de quem está. Caiu agora o Boris Johnson, vai ser escolhido o novo líder do partido conservador, mas o projeto está lá. Não é cara, é o projeto, entende? É o projeto do que você quer para o seu país. Propósito. O propósito. Isso aí talvez uma das saídas também para o Brasil é diminuir esse horror de partido político, né? Também. Eu acho que já vai dar uma diminuída agora nessas eleições, né? Com a cláusula de barreira, eu acho que foi um processo muito bem colocado. Porque não tem 34 ideologias. Não tem. O Brasil tem que ter, como qualquer outro partido, 5, 6 e acabou. Entendeu? Então acaba esse negócio de troca de partido, não sei o quê. Ou você tem uma ideologia ou não tem. Fez uma besteira, o cara não é da extrema esquerda, não vai para a extrema direita, acabou. Você se adequa para a visão do partido e você tem que votar naquilo que você acredita, não numa coisa viagem na maionese, que elege um, você vota num, aí termina elegendo outro, que é um sistema confuso que ninguém entende. Então, o Brasil precisa passar por uma onda de simplificação de processos e simplificação de ações. Verdade. É isso. Show. Excelente aula, né? Tem mais alguma pergunta aí, Ju? As minhas aqui se encerraram, mas assim, tinha É, papo aqui para não, muita... com certeza. Aqui uma das curiosidades aí, quais são as perspectivas, falando um pouco da economia do Ceará. O que você vê aí pelas perspectivas da economia do Ceará? Olha, eu acho que o Ceará fez alguns avanços interessantes. Por exemplo, o aeroporto internacional, os cabos submarinos, porto do Pecém, realmente transformou a questão do hub marítimo, aeronáutico e tecnológico fundamental. Agora, A chegada da Fraport foi muito boa, foi né, cara? fundamental, eu acho que
muda a característica do turismo no Ceará, Sim, né? o perfil. Eu acho bacaníssimo, acho que o Ceará precisa disso. E pra gente que é cearense, né, antes da pandemia, você podia do aeroporto de Fortaleza viajar para o planeta inteiro, Sim. saindo daqui. Eu vou muito à Ásia, eu sempre tinha que descer para São Paulo, esperar não sei quantas horas, pegar um voo de mais não sei quantas horas, não sei aonde. Hoje eu posso sair daqui, pegar um voo para Paris, no Paris eu já estou em Tóquio. Então, muito mais rápido, né? Então eu durmo aqui à noite, acordo em Paris, passo 2, 3 horas no máximo, pego um voo, já estou em Tóquio, depois de mais 9 horas. Então eu consigo chegar no outro lado do planeta mais rápido por Fortaleza hoje do que qualquer paulista, né? Geograficamente a vantagem é ótima, fundamental. Né? Agora, o que me preocupa muito é que hoje, do ponto de vista econômico, o Ceará tem o maior ICMS, agora que baixou essa lei do ICMS, a gente tem o maior ICMS do Brasil. Depois que baixou essa lei, é 20% no Ceará. Porque você tem uma variação extra de 2% do FECOP, que é aquela mesma ideia, o fundo de combate à pobreza. A governadora aí. Mas só tem aqui. Então, quando você fala do ponto de competitividade, você vai ter que todos os outros estados vai até o limite de 18 e o Ceará vai ser o mais caro. Qual é o incentivo para as empresas se instalarem para você fazer negócios aqui? O Ceará é o estado mais caro. Outro ponto. O Ceará, eu vejo um problema seríssimo de que a gente não consegue consolidar o nosso potencial internacional. Por quê? Para começar, os nossos sites dos órgãos públicos nem em inglês são. Isso já é surreal. Né? Um outro ponto. Bem observado. Né? Um outro ponto. Você não tem, como São Paulo tem, escritórios de representação. São Paulo tem escritórios em Dubai, em Xangai, na Alemanha, nos Estados Unidos, que estão ajudando as empresas paulistas a se exportarem seus produtos e vendendo o estado de São Paulo. Sim, promovendo. Nós que temos uma capacidade muito maior de internacionalização, principalmente na Europa, por que nós não temos isso? É falta de mão de obra, é falta de projeto? Sim. Né? Então eu acho que nós temos... O problema do Brasil, do Ceará é o mesmo problema do Brasil, é sempre o futuro que nunca chega. E esse é um problema seríssimo, porque precisa ser avaliado, precisa ser colocado em 2021. O Ceará sempre foi 2% do PIB. E a gente pode ter feito um monte de coisa nos últimos anos, mas a gente continua 2% do PIB. Então, e 4% da população. Eu não gosto de fazer pela população, mas se a gente continua 2% do PIB, significa que tudo que a gente fez, a gente só recompôs o que a gente tinha de capital bruto e a gente ficou no mesmo patamar em relação a todos os outros 25 estados do Distrito Federal que também fizeram mais coisas. Então a gente só vai ter passos de melhoras na qualidade do nosso estado quando a gente passar de 2 para 3, de 3 para 4. Então a gente tem que ter saltos maiores. Mas esses saltos maiores precisam ter produtividade, precisa ter menos imposto. Não pode ter o maior imposto do Brasil, não pode ter estrada esburacada, não pode ter burocrático. O nosso estado é extremamente burocrático. O cara não vai vir para o Ceará porque o Ceará tem praia, porque o Ceará é bonito, porque tem Jericoacoara, porque tem Cancún, porque tem Bogotá. Ele vai olhar e vai dizer tchau. Capacidade intelectual, porque muitas empresas que vêm de fora têm que trazer a sua mão de obra de fora. Mas tem um ponto fundamental. As grandes empresas que abriram capital no Ceará estão fazendo uma coisa muito boa pelo nosso estado. Mantendo a direção das empresas aqui. E você já entrevistou grandes empresários que abriram capital aqui. Eles têm seus escritórios em São Paulo, mas têm as operações aqui. Isso retém os melhores cérebros do nosso estado aqui. Porque eles vão ganhar salários de São Paulo, morando perto da família, com um custo de vida muito mais baixo, e não vão querer sair daqui para arrumar outro emprego em São Paulo. Então, as grandes empresas cearenses, principalmente as de capital aberto, estão fazendo maravilhas pelo capital intelectual e pela inteligência cearense. Fundamental. Essas pessoas estarem aqui para criar novos negócios, novas empresas. Então, o que eu estou achando, o que falta para o nosso Ceará é uma virada grande de mentalidade. Essas empresas se abriram para o Brasil e para o mundo. A nossa estrutura administrativa ainda é do século passado. Esse é o problema. A gente continua sendo os 2%, com o ICMS mais caro. Do Brasil. Vai ser o ICMS mais caro do Brasil, porque todo mundo vai ser obrigado a descer. Alguns estados ainda não desceram, mas o nosso vai ser mais. Igor, tem aquele Instagram, se eu não me engano, é o
Faria Lima. Elevator. Cara, é muito engraçado aqui dali. Eu sigo demais aqui dali. E aí, eu acho que hoje ou foi ontem eles publicaram, porra, economia que tem mais BDR do que a ação das próprias empresas, né? Foi hoje ou foi ontem? Foi. Isso daí? Foi. Porque é difícil abrir uma empresa. A gente não tem bolsa de acesso. Não, e a burocracia gigantesca, né? É. Então você tem... Devia ter bolsa de acesso. Sim. Mais arriscada, mais complexa. Mas que empresas aí que faturam... Até, sei lá, nos Estados Unidos o cara fatura $1 milhão por ano, que não é muita coisa, Já tá? capital. Abre capital e quem quiser vai. E o risco aí. É. E vamos, pode o cara ficar bilionário junto ou não pode, mas tá aí, né? Mas também existe a cultura, né, do investidor lá investir nas Em empresas ações, investir de em ações, muito é. tempo, né? Exatamente. A gente está criando isso aqui agora, né? Exato, começou agora. Começou agora. A gente teve em 2020 um dos maiores entrantes de pessoas na Bolsa de Valores. Então, assim, hoje a gente também só tem uma única Bolsa de Valores. Então, isso, a tendência é ter novas bolsas de valores, né? As empresas cada vez mais abrirem seu capital. De 2019 para cá, a gente teve uma quantidade enorme, realmente, de IPOs que não se via nos últimos anos. E a tendência disso é realmente melhorar. O que eu acho que é certo, que o incentivo, o crédito para essas empresas serem fomentadas tem que vir da própria população, na emissão de mercado de capitais, na emissão, na abertura de capital, né? Do que a gente tem uma cultura de que as empresas precisam ser fomentadas e dado crédito pelo governo. Exatamente. É uma visão completamente diferente. Por isso a mudança de... Agora, eu sempre digo para os meus alunos que o Brasil é um país jovem em todos os sentidos. O mercado de capitais é jovem no Brasil, mas o Brasil como uma sociedade é jovem. Sim. Nós temos 500 anos. Coincidentemente, falando hoje sobre o Sri Lanka, o Brasil começou as suas atividades econômicas em 1505, não em 1500. E o Sri Lanka foi descoberto pelos portugueses em 1505. No mesmo período que o Brasil começou suas atividades econômicas. Mas o ponto fundamental é, para a gente chegar à sociedade nórdica, europeia, sueca, dinamarquesa, demorou lá milênios. Sim. Os primeiros estágios da sociedade lá, eles eram vikings que cortavam cabeças de todo mundo e eram brutais. A gente está evoluindo, a gente evoluiu e a gente vai evoluir. É constante, é complexo e é contínuo. Mas a gente está chegando lá, a gente chega lá. Cara, fazendo só uma pergunta final aí, desculpa o pessoal aí, mas aqui é muita curiosidade também. Cara, e a OTAN? Mudando aqui a OTAN. Vai entrar aí a Suécia, vai entrar a Finlândia. O que vai aqui a gente vai em volta, viu, pessoal? Aqui vai do Ceará para o mundo, viu? Para o mundo. Então aqui... Olha, eu acho que a OTAN... O que isso vai mudar, digamos assim, em termos econômicos e a questão da guerra, né? Porque, basicamente, eles estão entrando por causa da guerra, né? Eu sou fã, eu acho que o Brasil, se pudesse entrar na OTAN, entraria. Eu acho que, do ponto de vista de como a gente está vivendo no mundo de segurança, a OTAN tem acordos de estratégia, venda de armas militares para países do bloco, né? O fato é que, se a Rússia invadisse a Ucrânia ou a Moldávia, que é uma possibilidade real, e nada fosse feito, ato contínuo, a próxima seria Taiwan. Taiwan seria invadido pela China. pela China. Que houve aviões chineses. A demonstração de força da OTAN, juntamente com as sanções, significa ditaduras do mundo. Nós estamos armados e estamos unidos. Se vocês avançarem sobre territórios já estabelecidos e direitos os quais nós acreditamos que são inalienáveis dos seus povos, nós vamos armá-los, nós vamos fazer sanções e, dependendo de qual a ditadura, a gente vai invadir também. A Rússia não é invadida porque tem armas atômicas. Mas se fosse, por exemplo, não há dúvida que se a gente estivesse falando de uma outra nação que não tivesse armas atômicas, ela estaria totalmente invadida pela OTAN e seria uma guerra mesmo sangrenta e tradicional. E como não construímos a nossa, pelo menos se aliar à OTAN. Exatamente. O meu ponto de vista... Ou seja, hashtag submarino nuclear brasileiro. O meu ponto de vista é que é dos interesses de melhora da tecnologia militar brasileira se nós tivéssemos uma aliança com os países da OTAN. Agora, você falou sobre essa questão
bélica aí da Rússia, que é muito questionável, né? Porque a guerra veio para comprovar isso, né? Porque todo mundo via os filmes, né? Assistia os filmes e pensava o seguinte: ah, porra, a Rússia deve ter uma mega tecnologia assim, em oposição aos Estados Unidos. E a gente vê que é uns teco-teco aí que estão aí, os tanques teco-teco. É porque tem teco-teco e teco-teco, né? Ele tem, de fato, realmente aqueles tanques lá eram tristes. Eu até digo assim, se ele tivesse invadido a Finlândia, a Suécia, né? A Suécia desenvolve o Gripen, os caras tinham destruído em questão de segundos, né? Mas eles têm outras tecnologias, por exemplo. Investimento na inteligência. Né? A inteligência russa é muito boa, o sistema de interceptação de sinais é muito bom deles, né? Agora, eles têm mísseis intercontinentais ultrassônicos que ninguém tem. Ou seja, ele é capaz de armar um míssil saindo de Moscou até Washington, rodando o planeta em minutos. Será que tem mesmo? Tem, eles realmente diz que tem, não, aquela história. Infelizmente, eles comprovaram que eles têm. Então, alguns pontos que eles acreditam que são mais sensíveis, eles são efetivamente mais avançados. Inclusive, técnicas de envenenamento de... isso aí eles são. Isso aí eles se garantem aí. São muito bons, né? Isso aí eles se garantem. Realmente, isso aí eles já comprovaram aí, né? Fica a dica para quem está assistindo a gente desse seriado que você vai ver exatamente como isso funciona, né? A guerra não declarada. The Undeclared War. Muito bom. É Prime, é Netflix? Eu acho que tá no Paramount ou no Stars. Paramount é Prime, né? Tá ali no Prime. No Prime eu acho que tem. Ótimo. E, cara, obrigado demais aqui pela sua vinda aqui, né, Juliana? Excelente. E aula, todo mundo aqui no chat aqui é aula, grande aula, né? Então, assim, quem gosta de economia, quem tem curiosidade aqui, eu fiz muita pergunta aqui que era... Deixa aí minhas redes sociais, eu não gosto de fazer o marketing, mas... Não, tá. Suas redes sociais já estão na descrição aqui. Gente, quem quiser acompanhar, eu fico fale aí. Eu fico falando sobre economia todo dia, basicamente, @imlucena no Twitter ou no Instagram, né? @imlucena. Se você acompanhar Band News, Record News, CNN... Pelo menos toda semana eu estou falando um pouquinho aí sobre os acontecimentos do nosso dia a dia e agradecer também a vocês por a gente estar conversando sobre isso. Eu acho que é fundamental a gente ver como é que o contexto internacional interfere na nossa vida aqui dentro do Ceará. Não, com certeza. O Ceará é geopoliticamente estratégico. Nós somos o ponto mais próximo da Europa e nós tivemos bases militares durante a Segunda Guerra, não foi por mera coincidência. Não, e aqui a gente tem aquele plano cearense de dominação do mundo, né? Então tem fundamento total, né? Exatamente. E antes de encerrar, uma lembrancinha sua para você deixar lá no seu escritório, uma canecazinha do Dei Valor Finanças, legal, que é uma novidade que, graças à KGB da Rússia, que derrubou nossa live na semana passada, deu tempo de ficar pronto para hoje. Show de bola. E aí tem uma frasezinha legal aí, eu sempre adoro essas frases, coloquei olha aí. O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. É verdade. É verdade. Se você não erra, se você não arrisca, você não erra. Se você não erra, você não tem retorno. Você não aprende, não evolui. Fica estagnado. Você não evolui. Exato. Sigam, assim, o Igor, já sigo ele, já escuto bastante. E é um canal que a gente fala que tem realmente conteúdo fidedigno, né? Que lá você vai estar sabendo que realmente está escutando informações fidedignas. Eu até tive feedback uma vez dos podcasts aqui. Juliana, fala sobre fundos, CDI, que é o chamativo. Esse não é o intuito, né? O intuito não é a gente estar falando de produtos, é justamente a gente levar o conhecimento, porque falar de produtos, eu dizer aqui taxas, o que é que tá bom, o que é que tá ruim, se você não tem um embasamento disso, você vai ouvir de qualquer jeito e vai ali pro que tem maior taxa e tudo. Então, assim, ter um embasamento, ter o conhecimento é o que a gente quer levar para escolher. Estamos alfabetizando primeiro. Isso, estamos alfabetizando. Só empresa russa, gente, fora de empresa russa, agora não é a hora de entrar na empresa russa.
Então, assim, sigam também a Aquavero Investimentos, que lá a gente também sempre posta informações. Aí, tá também na descrição aí, né? Depois confere aí, mas e o da Juliana também, que eu acho que é a Juliana Miranda 81, né? E tem o meu profissional também, que é _ Vero, Juliana _ Vero, que também é o profissional. E sigam o Dei Valor Podcast, Dei Valor Finanças também. E o meu é Carlos Dei Valor, também está aí na descrição. Né? E esperamos vocês na semana que vem, que o episódio ainda vai ser confirmado, talvez segunda, talvez sexta. Nós estamos com um convidado de fora e aí estamos ajustando aí a agenda e será divulgado nas redes sociais da gente, tá bom? Então, Igor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Ju aqui pela parceria e até semana que vem. Boa noite.